Paulo à igreja em Tessalônica. Paulo está fazendo as considerações finais da sua carta, essa primeira carta. A igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, era uma das igrejas da Ásia Menor. E o apóstolo Paulo escreve essa carta porque ele foi o instrumento, ele foi o servo que plantou, que levou o fundamento para a igreja ali, e implantou a igreja em Tessalônica. Amém? Aqui, amados, depois de uma série de ensinos, todos ricamente valiosos, profundos, ele faz algumas considerações finais. Antes de se despedir, ele faz algumas considerações, e entre elas eu dou destaque hoje a esse versículo 16. Regozijai-vos sempre. Vocês já meditaram sobre isso? Regozijar-se sempre. O que é se regozijar? A palavra do português mais arcaico, né? Mais clássico, né? Está sempre alegre. Alegrai-vos sempre. É um texto paralelo que a gente leu também no início desse momento nosso de adoração e comunhão com o Pai. É o que está lá em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Volte aí algumas páginas, você que está com a Bíblia aberta. Capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no soberano Rei. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Então eu volto aqui a indagar. Você tem meditado nisso? Você já meditou sobre isso? Veja, regozijar-se quando? Sempre, né? E não precisa que ninguém faça um estudo profundo não, mas se quiser faça. É importante que faça também. Sobre o que é que significa essa palavra aí sempre. O que é que significa sempre? Eu já fiz um estudo profundo sobre essa palavra sempre. E depois de muito eu descobri que sempre significa sempre. Então, regozije-se sempre. Sempre. Esse é um chamado do próprio Espírito do nosso Pai. O apóstolo Paulo não estava assim, devagando, inventando coisa. Vou ver o que eu vou falar. Já está no final da carta. Deixa eu ver aqui que eu vou encher linguiça, como diz o Matuto, né? Vou encher linguiça. Então está aqui. Alegre-se sempre. Ore sem parar, né? Sem cessar, assim. Aí ele saiu chutando coisa aleatoriamente. Não, aqui são instruções que estão plenamente coerentes com a vontade do nosso Pai. É o nosso próprio Pai, através do Espírito dele, que está falando para cada um de nós, devemos nos alegrar sempre. Agora, por que ele fala isso? Será que é porque é uma coisa ruim, que ele quer fazer o mal a gente, né? Porque, afinal de contas, na vida tem tanta adversidade, momentos difíceis, momentos de lágrima. Ele está mandando a gente se alegrar sempre. E é sempre mesmo? Será que sempre é sempre mesmo? Então envolve momentos difíceis, momento de dor, momento de separação, de saudade, momento de desafios, momento de adversidade, momentos de frustração. Porque às vezes o velho homem, na gente, né, quer fazer com que alguma coisa seja estabelecida. Que alguma coisa seja estabelecida, né? Então, a gente, nem sempre o que a gente quer acontece. E a gente se sente frustrado. E o nosso antigo eu quer gritar. Mas a palavra está dizendo que a gente deve se alegrar sempre. E é o nosso Pai que está dizendo, e porque isso é bom para a gente. Então, agora, quem aqui já consegue se alegrar sempre? Quem poderia bater no peito assim, ó, pode acontecer o que aconteceu, o tempo todo, dia e noite, noite e dia, alegre sempre, então sempre. Eu estou me alegrando sempre. Alguém já chegou nesse nível? Não? Então essa palavra é para cada um de nós hoje. Amém? Porque ele deseja que a gente chegue nesse ponto. Senão ele não mandava. Sim ou não? Se não fosse bom e ele não quisesse, e dissesse assim, é impossível para você viver isso, ele não ia mandar a gente fazer algo que ele não tinha condição nenhuma de desfrutar. Então, se ele está mostrando isso, é porque existe um caminho para a gente viver isso. Agora, a questão central, o X da questão, é, será que você, depois de meditar sobre isso, mais uma vez hoje, porque você já meditou antes, você vai se dispor a viver o que ele tem de bom para você viver? Você vai buscar a sua parte para isso. Então, esse é um ponto importantíssimo de você pensar e dizer assim, eu quero aprender, eu quero fazer o que for necessário ser feito para viver tudo o que ele tem para mim. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. A palavra regozijar, o verbo, né? Que aqui está no imperativo, regozijai-vos. 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Essa palavra, no grego, koine, onde a gente encontra as cópias mais antigas, né, os manuscritos, é uma palavra do grego hairo, não é kairo. É um E, um H, como se fosse um CH, hairo, ou shairo, não é bem chá, não, é mais hairo mesmo. E significa uma alegria que brota de um favor recebido. Então veja aqui que a gente já está clareando mais coisas. Essa alegria aí não é uma alegria tola, de alguém que não sabe o que está acontecendo na vida. Alguém chega com a má notícia, a pessoa pensa que é uma coisa boa. Não, existe o mal. Mas aqui está dizendo que essa alegria que a gente tem que se alegrar sempre é a alegria de saber que ela é fonte, existe favor para nós. É a alegria que vem da graça.
da benevolência do nosso Pai. Então isso aí eu acredito que já começa a acrescentar para você. Então, o apóstolo Paulo, pelo Espírito do nosso Pai, ele está nos ensinando que a alegria dos verdadeiros discípulos, seguidores dos passos de Yahshua, aqueles que estão dispostos a seguir os passos de Yahshua, né? Ninguém que não negar a si mesmo não pode vir após mim, não pode me seguir. Então ele chama a gente a seguir a ele. Então os verdadeiros seguidores, aqueles que realmente estão dispostos a seguir a ele, esses aprendem que essa alegria não depende das circunstâncias. Não depende se está chovendo muito ou pouco, se está fazendo calor ou frio. Porque tem muita gente boa, crente, gente boa, quando está calor, está um calor desgraçado hoje. Rapaz, não estou aguentando mais esse calor. E às vezes não fala essas palavras como eu estou falando agora, mas fala de outra maneira. Queixando, de uma forma queixosa, queixarosa, né? Murmurante. A pessoa não está dizendo com a maior alegria do mundo, está um calor enorme hoje. Não está dizendo com alegria. Ela está dizendo aquilo ali com um lamento. Vocês lembram que a nação de Israel, quando foi tirada do Egito durante 40 anos, ela vagou por dentro do deserto? E sabe por que foi que isso aconteceu? Porque eles murmuravam. E murmuravam de quê? Não, melhor era lá no Egito, fazendo comparações. Então a gente muitas vezes somos tentados. Melhor foi na década de 1900 bolinha, a minha vida estava maravilhosa. E sem perceber o que é que está nesse pacote. A gente está dizendo que agora não está sendo bom, que a gente não está recebendo favor. Percebe? São algumas comparações que a gente precisa falar com mais sabedoria. Porque Yahshua disse que fala a boca o que está cheio o coração. Então, sem perceber, como a gente fala como as pessoas do mundo andam falando, a gente acaba pensando também como o mundo pensa. E isso interfere muito fortemente no nosso ser. E a nossa alegria acaba ficando à mercê da circunstância. De alguém realmente, de repente, fechar um grande negócio, de alguém ir ao médico fazer exames e os resultados dos exames saírem tudo perfeito, a pessoa se alegra. Né? A pessoa recebeu a notícia de uma aprovação no Enem, tem muitos jovens aí fazendo Enem hoje, né? Aleluia, que o Pai abençoe os que estão fazendo essa prova, e particularmente os domésticos da fé, né? Mas muitas vezes nós estamos vivendo à mercê das circunstâncias. E o ensino aqui da palavra, Paulo, o apóstolo Shaul, ele estava mostrando que nós não devemos nos alegrar à mercê das circunstâncias. Está tudo nessa frase, são duas palavrinhas. Regozijai-vos sempre. Então, ser sempre envolve esse momento difícil. Como se alegrar no momento difícil? Lá em Filipenses 4, versículo 4, diz que essa alegria é o mesmo verbo, hairo, que está lá, regozijar. Mas é dito lá algo mais do que não está dito aqui, porque Paulo aqui no contexto da carta ele falou muito enfaticamente isso. Mas lá aos Filipenses, também no final da carta, ele diz, alegrai-vos sempre no soberano rei. Então veja que ali ele deixa algo mais explícito, que essa alegria que vem porque a gente está recebendo o favor do Pai, deve ser uma alegria nele, por causa do que ele é para nós. Amém? Amém? Então existem momentos que é difícil explicar as emoções. Mas quando você segue esse caminho aqui, você cada vez vai se alegrar mais de uma forma real nele. Até nos momentos mais difíceis da sua vida. Então, por exemplo, a separação que é provocada pela morte. Para quem tem a viva fé, não é como para o ímpio. Porque nós temos a esperança da ressurreição. Nós temos o consolo, a certeza, a convicção que é apenas um até breve e não um adeus. Não é? Então, se aquilo que é mais grave que pode acontecer, a gente tem esperança nele, a gente tem favor dele, a gente tem a convicção da nossa ressurreição. Olha, você está com uma doença grave, X, Y, Z. Primeiro, que a palavra dos homens não é a última palavra. E segundo, ainda que seja um chamado do Pai, para a gente ir à presença dele, é um chamado do Pai. A gente não está perecendo. A gente não vai ser extinto, a gente não vai se extinguir, entrar na inexistência ou mesmo no inferno, mas nós seremos glorificados. Aleluia. Então, é alegrar-se sempre. Por isso, por essa alegria que os apóstolos, todos eles morreram martirizados. Eles não temeram a morte, e não era uma morte comum. Não era uma morte, foi dormir, e quando se acordou estava morto. Já ouviram essa expressão, né? Foi dormir, quando acordou estava morto. Na verdade, não é essa a realidade, mas eram mortes sofridas, mortes horrendas, mortes lentas. Eles morreram lentamente, com grande dor, com agonia fisiológica, agonizando, a expressão bem do nosso português. Eles agonizaram, eles foram martirizados. Então, por que isso? Porque eles foram capazes de enfrentar tais situações na vida. Porque eles tinham uma alegria que era incircunstancial, eles tinham essa convicção da presença do Pai. Então Paulo não está ensinando algo aqui que ele já não estava bem desenvolvido em viver. Você vê um homem que está fazendo bem por amor, primeiramente ao seu rei e também às pessoas, e esse homem ser espancado, esse homem ser escorraçado, chutado, ser pisado, ser apedrejado,
ficar quase como morto, depois arrastado, vir um carrasco, amarrar ele e arrastar ele. Você sabe que é alguém ser arrastado pela rua? Será que fica carne viva? Será que alguma parte, algum tendão se parte também? O apóstolo Shaul, ele chega a dizer que ele trazia no corpo as marcas do amor ao Evangelho. Trazia no corpo. Então, é possível até que a mobilidade dele tivesse prejudicada por situações como essas. E em uma das ocasiões, ele é levado para o cárcere, lá em Filipos, e o carcereiro de Filipos se converte. Por quê? Com toda a sua família. Porque Paulo e Silas, depois de ser tão gravemente ferido, é levado para o cárcere, recebe a ordem, o carcereiro recebe a ordem de colocar eles no lugar mais seguro, com muitas algemas, grilhões. E eles estavam lá, depois de espancados, não foram tratados, não foram anestesiados, nada disso. Eles estavam cantando louvores, eles estavam se alegrando. Você sabe se alegrar? Alegrando-se em o soberano Rei e Alto. Então, às vezes, gente, acontece um problema no dia a dia da gente, e a gente fica aborrecido, triste. Eu não vou cultuar hoje não, porque eu não estou bem. Mas veja, o que o nosso Pai, ele tem para nós, não é uma vida infantil na fé. Mas ele quer que a gente esteja muito acima das circunstâncias. Vocês estão comigo? Amém? Sim. Aleluia. Então, os apóstolos viviam isso. Vamos ver, primeiramente, o regozijo. Ele é fruto do Espírito. Vocês conhecem bem, está lá em Gálatas 5:22, começa dizendo assim, mas o fruto do Espírito é. E quando é mencionado o fruto do Espírito, as 3 primeiras virtudes fazem parte do fruto do Espírito. Não está no plural, os frutos. Mas é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Tem mais coisas, não vou mencionar, porque já mencionou aí a palavra alegria. Leia, Gálatas 5:22. Vamos ler? Se você está com a Bíblia aberta aí em Tessalonicenses, é voltar algumas poucas páginas. Você vai encontrar Colossenses, depois Filipenses, depois Efésios, e antes de Efésios, pegado com Efésios, tem a carta aos Gálatas. Capítulo 5, versículo 22, diz assim, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Essas 3 coisas são as iniciais. São coisas principais. Amor, alegria e paz. Não é que as outras sejam menores, não. Mas as outras, de certo modo, até são consequências também desse fruto do Espírito. Então veja como a alegria, ela vai gerar em você até a fidelidade. Alegria, não qualquer alegria. Alegria no soberano Rei. Alegria relacional. Alegria de confiar nele. Ela vai gerar em você longanimidade. Você vai perseverar, vai ter um ânimo longo. Vai ficar oscilando, não, de acordo com a situação. Está tendo uma crise financeira. Aí eu desanimei na fé. Estou quase naufragando. Aí vem, está vindo a bonança. Opa, minha fé cresceu. Então, às vezes a pessoa sobe e desce. Mas esse sobe e desce, ela não está vivendo longanimidade. Que é uma palavra longa, né? Longanimidade. Que é ter um ânimo longo. O que é longanimidade? Ter um ânimo longo. Ou seja, a pessoa que persevera, a pessoa que é estável. Não é instável, mas é estável. Aleluia. Então você tem uma firmeza, uma fibra nele. O espírito dele habita em você de tal maneira que você persevera nas mais diferentes situações da vida. Você tem estabilidade. Os que confiam, que está lá no Salmo 40, por exemplo, os que confiam em algo são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia. Então essa firmeza, ela é gerada pelo Espírito e ela é consequência dessas 3 virtudes. Amor, alegria e paz. Aí depois vem longanimidade, fidelidade e bondade. E depois, mansidão, domínio próprio e... Leia aí, pode ler. Versículo 22 e 23 de Gálatas 5. Amor, alegria, paz. Os 3 primeiros. Depois, longanimidade, benignidade e bondade. E depois os 3 últimos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, cada um, ele abre como se ele fosse abrindo janelas. Ele vai abrindo você para acessar realidades superiores. Então, o salvo, ele é fiel. Eu mencionei há pouco o exemplo do sofrimento dos apóstolos, o martírio dos apóstolos, porque eles tinham relacionamento de alegria. Agora, quando a nossa alegria, ela depende das circunstâncias, ela depende da gente estar bem financeiramente. Então é porque o nosso amor está no dinheiro. Depende de nós estarmos bem de saúde. É porque o nosso amor, o nosso apego a essa vida terrena, que ela é temporária, ela é valiosa. Nós devemos zelar pelo nosso corpo, é templo, morada do Espírito Santo, devemos estar empenhados nisso. Mas o nosso amor, acima de tudo, é o nosso Rei. Ele disse, se alguém amar a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia? Está no Evangelho? Então, amados, é fruto do Espírito a alegria. E tem um motivo para a gente cultivar isso. Então a gente tem declarado nesse mês de novembro, qual o tema da série geral do mês de novembro? Minha vida e minha luz. Para que isso se torne cada vez mais realidade, mais espaçoso dentro do nosso ser, é preciso que a gente também aprenda a se alegrar nele. Para que a nossa vida, a nossa luz, não esteja nele como um pretexto.
Não, porque na verdade o que eu quero é um status social, o que eu quero é reconhecimento entre os homens, o que eu quero é dinheiro para desfrutar das coisas do mundo. Então, ele está sendo apenas um pretexto. Mas quando ele é a nossa vida, a gente vai se alegrar nele, pelo favor dele. A palavra regozijar, Hairo, é essa alegria que vem do favor dele, da benevolência dele, amém? Da graça. Existe benevolência para nós. A alegria do reino é resultado da raiz plantada pelo Espírito em nós. E do nosso comprometimento, da nossa entrega em ouvir sua voz. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então é preciso a gente também ir se movendo nessa direção. Não são meras emoções passageiras. Mas vai se transformar em emoção também? Vai. Mas é algo que vem de uma forma perene, de uma forma crescente, constante e firme. Aquele que vive pela palavra, pela comunhão, pela obediência, carrega uma fonte inesgotável dentro de si. Essa fonte é o Espírito. Mas é possível que nós estejamos vivendo como crentes carnais, ou seja, vivendo uma vida superficial, sem buscarmos nele, sem nos alegrarmos nele. Essa semana eu estava entoando esse cântico, que é o tema do mês, Minha Vida e Minha Luz, que a gente cantou há pouco também, e tem essa expressão lá no cântico, regozijai-vos, né? Regozijai-vos sempre. Tanto nesse cântico, como naquele cântico da bênção final também, a gente coloca lá, né? Regozijai-vos sempre. Então, o Espírito Santo começou a falar profundamente no meu coração sobre isso. Que nós devemos ser um povo muito feliz. A gente tem todas as razões da existência, não é do mundo não, mas é da existência, as razões verdadeiras para sermos felizes. E nós temos perdido isso, por quê? Porque a gente tem colocado nossa felicidade em outras coisas. A gente tem se distraído. Mas quando você começa a focar mais nele, se alegrar nele, essa alegria vai começar a crescer e vingar dentro de você. Amém? Aleluia? Então, é uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Aleluia? A alegria do mundo depende do que se tem, mas a alegria que vem de algo, que depende de quem você é nele. Você já é filha, já é filho, e essa alegria será crescente à medida que você, confiado na graça dele, apegado a ele em amor, voltado para ele, pede a ele forças para você crescer nessa alegria, você vai crescer. Segunda razão da alegria como um fundamento espiritual para dizermos que ele é a nossa vida e nossa luz, e a gente se alegrar sempre, é que a alegria, o regozijar-se nele, é uma forma de resistência espiritual. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Um livro lá no Antigo Testamento, né? Livro de Neemias, é um dos livros históricos no Antigo Testamento. Está antes do livro de Salmos, na localização aí, para quem está manuseando a Bíblia escrita. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Quando você lê, você vai lembrar que você já estudou também esse versículo, mas vamos declarar ele agora com fé. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso soberano rei. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria de Ial é a vossa força. A alegria de Ial é a vossa força. Aleluia. Vamos dizer isso na primeira pessoa do plural, é a nossa força. A alegria de Ial é a nossa força. Aleluia. Mais uma vez, em oração, a alegria de Ial é a nossa força. Então, aquele povo tinha motivo para chorar. Neemias, de forma profética, ele era um profeta, ele se levanta no meio do povo e diz assim: olha, vamos comer, vamos tomar alguma coisa doce, né? E vamos nos alimentar direito e vamos nos alegrar em Ial. Por quê? Aí tem a explicação. No final do versículo vem um explicativo, uma frase explicativa. Porque a alegria de Ial é a nossa força. Então, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, de afronta, no momento de dúvida, você pode e deve se alegrar nele. Eu conheço alguns irmãos que eles têm o costume entre eles de dar uma gargalhada no espírito. É sério mesmo, viu? Até seria bom a gente também tentar cultivar isso. Eu sou meio acanhado, mas de repente, né? Quando o inimigo vem com uma afronta, eles dão uma gargalhada. Quem olhasse de fora, justiça, o cara está doido. Se acontecer um acidente, o que for, eles dão uma gargalhada. E depois da gargalhada, dão a glória a quem é devido. Eles dão um aleluia, em alto e bom som. Isso é bonito de ser imitado, gente. O texto aqui de Tessalonicenses, que foi o ponto de partida que a gente leu, diz: examinar em todas as coisas, retende o que é bom. Então a gente deve examinar aquele comportamento à luz da Escritura. Eu acho que é agradável ao Pai. Porque quando o inimigo vem afrontar com dificuldades, com ameaça,
esse povo literalmente se alegra. Porque às vezes dá uma risada e daqui a pouco começa a rir de verdade mesmo, porque a alegria vem. É contagiante também. Então eles criaram essa cultura entre eles de viver isso, e é algo que a gente também pode viver. Não é pecado. Claro que existem circunstâncias que a gente não vai também, né, questões sociais, a gente não vai fazer. Eu não sei nem até que ponto isso aí a gente deve se conter de fazer. Mas o Espírito Santo nos dá equilíbrio, sabedoria para toda e qualquer situação. Entretanto, eu acredito que é algo valioso. A gente aprender a se alegrar nele. E, independentemente disso, principalmente no momento íntimo, você saber se alegrar nele em toda e qualquer situação. De repente, você não pode dar uma risada no ambiente de trabalho, sei lá, questões trabalhistas, mas você pode ir no banheiro e chegar lá, você orar agradecendo, dizendo, eu me alegro em ti, essa dificuldade é verdadeira, mas isso não é nada, tu és tudo para mim. Então você começa a se alegrar nele e saber que dele vem a vitória. Romanos 8:28, nós sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Altíssimo, que foram chamados segundo o seu propósito. Então a alegria dele é a nossa força. E quando você se alegra nele, essa força vem para você. É isso que Neemias está falando. Veja. Por que vocês devem se alegrar? Vão comer. Esse dia foi o dia que Ial fez. Então comam. E vamos nos alegrar nele. Porque a alegria, ele explica, porque a alegria de Ial é a nossa força. Então existe uma resistência, existe resiliência, essa é uma palavra que também muito em moda hoje em dia, né? Aí nas mídias eletrônicas, né? Ah, é bom. E o mundo coach, né? Fala muito sobre resiliência, mas quais são as pessoas que realmente conseguem ser resilientes nos momentos difíceis? Eu lembro de um quadro do humorista Chico Anísio, em que era uma líder espiritual, espiritualista, que ela dizia, hoje eu estou na maior paz. É uma atriz que ela é magra e alta, né? Uma mulher, assim, esbelta, né? Alta. E ela, comediosa também. Então, ela nos quadros era com ela. Ela dizia, hoje eu estou muito calma. Aí entravam pessoas com problemas. Aí daqui a pouco ela estava gritando, estourando de raiva, né? Eu dizia, peraí, eu estou calmo, eu estou calmo, eu estou calmo. Então, é fácil falar de resiliência, de perseverança. Mas se a gente não buscar na fonte verdadeira, a gente não vai conseguir isso não, gente. Porque quando a dificuldade vem, a gente vai fazer como qualquer pessoa faria. Mas se a gente está alimentado pela fonte, aí existe o sobrenatural. Aleluia. E é uma fonte de vitória. Atos, capítulo 16, versículo 25. Veja a força de Paulo e Silas cantando e os grilhões caíram por terra. Então isso aqui também é simbólico também. Quando você está cantando, louvando, adorando de coração, os grilhões caem por terra. Na tua empresa, se você está vivendo para a glória do rei, pode saber que o inimigo vai se levantar. Porque ele não quer que você tenha sucesso, vitória, porque você está vivendo um propósito. Não é como um ímpio. Você não está buscando glória para você mesmo. Então o inimigo, os demônios se levantam também. Profissionalmente. Né? Eu tenho um amigo, um grande amigo, posso dizer hoje, porque eu conheço ele desde quando ele nasceu na fé, pouco antes, né? Ele é mecânico. E também tinha um primo de mamãe, primo legítimo, né? Ele era filho de uma irmã do meu avô. Portanto, primo da minha mãe. Filho de uma irmã do meu avô. E ele era mecânico. E o filho dele ainda hoje é mecânico. Então, quando você está fazendo uma obra, às vezes parece que as coisas têm tudo para dar errado. Imagine você consertando um carro, o motor de um carro, certo? Ninguém é mecânico aqui, mas vamos imaginar um pouco, você está em trabalho. E você vai, conserta a peça que estava com defeito. E depois aparece, e você monta uma estrutura enorme, fecha aquela estrutura. E quando vai testar, o problema aparece de novo. Aí a pessoa que contratou você para fazer aquele serviço vai dizer, não precisa fazer não. Mas na verdade o serviço foi feito. A pessoa vem às vezes e diz assim, está do mesmo jeito, é o mesmo problema. Né? Aí a tentação sua. Não, do mesmo jeito não está não, porque havia algo que realmente estava com defeito e foi consertado. Mas, como é um mecanismo com muitos elementos, algum outro pode ter se estragado nesse pulso, ou poderia ser algumas coisas que estavam em conjunto, dando o mesmo problema. Isso é no corpo, na saúde, isso são problemas sociais, relacionais. Às vezes você vai no ponto e realmente foi o ponto certo, mas havia outros pontos que estavam associados àquele problema também, ou que se associaram depois, e aquele problema soma-se. Então, eu estou mencionando aqui a profissão de mecânico, porque é muito comum o mecânico, às vezes, ficar aborrecido. É um ambiente assim, onde as pessoas agem, às vezes, com ignorância. Né? Então, é a mesma profissão do pedreiro. Algumas profissões estão mais expostas a isso. Quem lida com o público, de modo geral, está exposto a isso. A ser incompreendido, mesmo dando o melhor, fazendo o que é certo. Da forma mais honesta possível. Ok? Agora, você agindo assim,
quando você começa a adorar e se alegrar. Aleluia! É uma bênção que está vindo aí. Você sabe que tem favor, né? Regozijar, saber que há favor, que há benevolência. Então você sabe que há, você sabe quem é a tua vida, você sabe quem é a tua luz. Você pode até não falar, mas você dá uma glória lá no coração. Glória ao teu nome. Aleluia! Esse problema aí está querendo desafiar, mas tu és a fonte. Aí sabe o que acontece? Os grilhões e as cadeias caem. E acontece até conversão por causa disso. Então as cadeias se abriram. Meia-noite, Paulo e Silas cantavam e glorificavam. E as cadeias, os grilhões que estavam nele, porque além da cadeia, a cadeia se abriu, houve um terremoto, as cadeias se abriram todas. Além disso, os grilhões que estavam acorrentando eles, as mãos e os pés, em uma base sólida, foram também rompidos, se abriram. E o carcereiro, sabendo que ele ia pagar com a própria vida, porque ele estava dando um cochilo, todo mundo bem preso, estava tudo tranquilo ali, ele olhou o ambiente, aí ele foi dar um cochilo. Quando ele se acorda, que ele vê todas as celas abertas, ele pega a arma dele, que era a espada, e ia tirar a própria vida para não ter uma morte mais sofrida, mais vergonhosa, ele ia tirar a vida. Aí o apóstolo Paulo e Silas diz, não te faça mal algum, porque todos os presos estão no seu lugar. Veja, que milagre ainda maior aconteceu. Não foi só todas as celas serem abertas, não. Foi ninguém sair. Ninguém sair. Ou seja, o espírito de vida, através do que eles estavam cantando com vida, estava sendo contagiante. Os presos, os homens perversos, sabe lá porque os outros presos estavam ali? Eles já estavam sendo envolvidos, reconhecendo o Criador, começando a se quebrantar. Por isso eles não foram embora. Não há outro motivo pelo qual eles não terem ido embora naquele momento. Eles ficaram. E o carcereiro veio conferindo. Veja, ele estava sozinho, não tinha tempo como ele ver tudo ao mesmo tempo. Ele foi conferindo. Podia ser que no meio do caminho, ele está fechando as outras celas, vamos fugir enquanto é tempo. Mas ninguém fugiu. Ele pega Paulo e Silas, tira da prisão, leva para a própria casa deles, dá um banho neles, trata, serve uma ceia para eles, depois pede que eles preguem a palavra, e o carcereiro e toda a sua casa foi batizado de madrugada, naquelas horas ali que se seguiram. Aleluia. Então, quando você aprende a se alegrar, há uma mudança de chave. As coisas começam a fluir de outra maneira. Vai haver dificuldade? Vai. Mas a vitória também vem. Amém? O sobrenatural acontece. E o cântico de regozijo, ele rompe cadeias. Ele move atmosferas. Ele move as águas. Às vezes você está numa luta e não sai daquilo, e nada muda. Comece a adorar. Ele vai mover as águas. Aleluia. Aleluia. Então o discípulo que segue o caminho, que é o nosso Rei e Salvador, aprende a reagir com louvor, não com murmuração. Faltou gás na hora do almoço, né? Coisa simples do dia a dia, né? Aí a gente vai e liga para cá, mas não vai dar tempo de cal trazer, né? Mas fica tranquilo. Aleluia. Vou aproveitar para tirar umas horinhas a mais para jejuar, né? E tem um propósito, vai ser até bom para a minha saúde. Então, são coisas simples que a gente precisa enxergar nos olhos espirituais e se alegrar de verdade naquele que é a fonte de toda alegria. Abra sua Bíblia agora em Abacuque. Se você abriu aí Neemias, avance para o lado do Novo Testamento. Você vai passar pelo livro de Salmos e tal, e lá para frente os profetas, né? Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Aí você vai chegar em Abacuque. Sabe quem é Abacuque? Aba é pai, né? E Cuque é mestre, né? Não tem um mestre Cuque? Então Abacuque é o pai da cozinha, né? Dos cookies. Brincadeira, viu, gente? Estou brincando. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. A gente vai ler também o 18, já que vocês estão insistindo. Não, lê o 18 também. Tá certo, vamos ler. Abacuque 3, 17 e 18. Quem tiver a mesma edição que a minha e quiser ler, viu? Quiser abrir e ler em voz alta, pode ler também. 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro em Iau, exulto no Altíssimo da minha salvação. Aleluia. Aleluia. Está claro, amados? Que coisa tremenda, né? Ainda que a figueira não floresça. A figueira é um símbolo também da nação de Israel, né? Que, de certo modo, é também um símbolo para a igreja. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. A vide é a vinha, né? O pé de uva, que é uma figura exata da igreja. A igreja é a vinha. Ainda que não haja fruto na vinha. O fruto, o produto da oliveira minta. O que é isso? É o que aconteceu com Yalcha quando ele viu uma figueira cheia de folhas
de longe, quando ele foi comer, estava com fome, chegou lá, não tinha fruto. Às vezes você vê uma oliveira bonita, acha que ela está cheia de olivas. Aí você vai chupar uma azeitona, né? Tem azeitona roxa. Quando tiver em tempo, se alguém tiver, mande para mim que eu amo azeitona roxa. Viu? É azeitona. Mas também é essa azeitona que tem o azeite extra virgem, e tem a azeitona que você compra, até hoje em dia tem sem caroço, né? Tem aquela extra grande, uma azeitona grande, né? Mas a oliveira é um fruto, é um símbolo dos salvos, dos justos. Os justos são oliveiras. Ainda que o fruto da oliveira minta. Ou seja, ele está falando aqui de uma situação de corrupção, de desgraça espiritual, de derrota, de escassez, de adversidade terrível. Ele está pintando um quadro aqui para a gente. E os campos não produzam mantimento. Ou seja, você olhar para um lado para o outro, não tem comida, não tem como sobreviver. Ele diz, olha, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos seus apriscos, e não haja, nos currais não haja mais gado. Então imagine uma situação totalmente adversa. O que é que o profeta diz? O profeta Abacuque, ele tinha experiência, ele sabia o que é que... ele não conhecia Paulo, ele viveu muitos séculos antes de Paulo, né? Mas é o mesmo Espírito que está ensinando, através de Abacuque, através de Paulo. E aqui, através de Neemias, que a gente leu há pouco, né? Diz aqui, todavia, versículo 18, vamos ler juntos? Todavia, eu me alegrarei em Yahweh, exultarei no Altíssimo da minha salvação. Algumas edições estão no verbo, está no futuro, e outras estão no presente. A minha mesmo está no presente. Eu usei aqui no futuro, mas é no verbo presente. Então, aprenda a exultar nele. E terceiro e último motivo, que a gente deve se regozijar sempre, porque ele é a minha vida e minha luz. Terceiro motivo, é que esse é o estilo de vida dos salvos, dos santos. É o estilo de vida. Então, cada povo tem uma identidade. O brasileiro tem uma identidade. Nós também somos brasileiros, mas antes de ser brasileiro, a gente tem uma outra identidade muito superior. A identidade do reino. E o estilo de vida do reino eterno, que não vai ter fim jamais, é esse estilo de alegria. Quando a gente canta que ele enxugará dos olhos toda lágrima, é porque está escrito isso e repetido isso na Escritura. E ao nosso Pai, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Falando em relação aos salvos, aos que creem, aos que vão desfrutar da vida, da comunhão com ele para sempre. Ele vai enxugar. Quer dizer o quê? Significa que é um estilo de vida do céu a alegria. No céu não vai ter tristeza. Lá em Apocalipse diz que no céu não há mais luto, não há mais separação, não há mais choro, não há mais dor. E a partir daí a gente pode depreender algumas coisas. Por exemplo, no céu não vai ter hospital, no céu não vai ter remédio para dor de cabeça, nem dor de ouvido, nem dor de dente, nem unha encravada. No céu não vai ter isso, né? No céu não vai ter regime, porque eu preciso perder peso, eu tenho que ganhar peso, não vai ter isso. No céu não vai ter envelhecimento, eu tenho que cuidar das minhas artérias que estou envelhecendo, não tem isso no céu. No céu não vai haver cemitério, não vai haver mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então o estilo de vida do céu é um estilo de alegria. E alegria por relacionamento, por comunhão verdadeira entre os irmãos e comunhão verdadeira com o Rei de toda a glória. Abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, versículo 46. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, também é bastante conhecido da igreja, mas importa que a gente medite sobre essa perspectiva nesse momento que o Espírito nos ilumina. Atos 2, 46. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria. Peraí, isso é um componente do café, almoço e janta. Viu? Tomavam as suas refeições com alegria. Não era com açúcar, não, com fruta, com verdura, com carne. Tomavam suas refeições com um cafezinho bem quente. Tomavam suas refeições com alegria. Aleluia. Com alegria. E singeleza de coração. Singeleza é um coração leve. É um coração agradecido. Um coração simples, que não está apegado a coisas complexas desse mundo, né? Os valores desse mundo. Então, a sua mente fica leve, você consegue pensar com clareza. Mas isso venha da alegria. Então vejam que é estilo do céu. Porque a gente deve se alegrar sempre, porque é um estilo de vida do céu. E à medida que nós declaramos que Ele é a nossa vida, a nossa luz, nós devemos também aprender dia a dia, mais e mais, se alegrar nele. Mais e mais, mais e mais. Nunca mais e menos. Sempre mais e mais. Um pouquinho hoje, me alegro hoje, amanhã mais um pouco do que hoje. E cada dia a gente vai aprendendo a se alegrar nele, buscando nele que é a fonte da verdadeira alegria, a força, a unção. A igreja do período apostólico foi uma igreja que teve a inauguração do ministério do Espírito, o Espírito de Yahweh e Yahshua, no Pentecostes, né? O Pentecostes era uma data que já era celebrada, ainda continua sendo celebrada, uma das 7 festas. E exatamente na data da festa, o nosso Pai mostrou o porquê da festa maior, que é o derramado Espírito dele sobre toda a carne, todos que creem.
Aleluia. Então foi ali na data exata do Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado. E houve um mover inaugural, mover inicial muito grande. E naquele mover, uma das características era a alegria da igreja. A igreja, diariamente, perseverava unânime. Iam para o templo era enorme, foi construído por Salomão e depois foi reformado por Herodes. E por que eles iam para o templo? Eles iam principalmente para anunciar o evangelho aos hebreus, aos ialdins. Mas a partir dali eles iam também de casa em casa, para quê? Para o discipulado. Mais de 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Em um só dia. Quase 3.000, perdão. Quase 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Então eles iam de casa em casa. E participavam junto de refeições. Não quer dizer que, por exemplo, o apóstolo Pedro chegou aqui, aí fica o café da manhã, o almoço e o jantar, até porque eles não tinham tantas refeições no dia assim. Mas eles participavam juntos das refeições. Okay? E participavam, e a refeição era servida, e era vivida, e era desfrutada com alegria. Então, é o estilo de vida do Espírito do céu. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, a gente já está na reta final da nossa ministração hoje, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Veja o que o apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 13, da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13. O que é que Pedro fala? Ele diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento do Machia, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então eu devo me alegrar hoje, porque na revelação da glória eu vou me alegrar também exultando. Se eu não me alegro hoje, se eu não me alegro com os sofrimentos dele por mim, e em sofrer também por ele, eu não vou me alegrar quando ele se manifestar na sua glória. É mais ou menos o seguinte: se hoje você não quer ter comunhão com ele, você não busca uma vida de comunhão, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para viver a unção com ele, então será que vai ser lá na glória que você vai viver isso? Eu acredito que muitos vão viver na glória intensamente essa comunhão, vão se despertar e vão dizer: poxa, por que eu perdi tanto tempo da minha vida sem viver isso? Mas existem muitos também que não vão entrar porque nunca quiseram realmente a glória. Não sei se vocês me entendem. Então, o verdadeiro discípulo, ele aprende, ele está aprendendo e ele vai aprender a se alegrar, não por causa de circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. O segredo é simples, é se lembrar e se voltar para ele em todo momento. Então, alegrar-se sempre é também no momento de alegria, no momento de fartura, no momento de notícias boas. A gente se alegrar também. É sempre, 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 sempre. É nas horas do dia. Eu estou fazendo, estou andando, estou caminhando, estou correndo, estou trabalhando, estou conversando. A minha mente... Claro que tem momentos que a gente precisa se concentrar em um assunto, mas naquele assunto que eu estou concentrado, eu vou ter um momento que eu vou dizer: eu te dou graças, eu te louvo, eu me alegro em ti. Então você aprende a se alegrar nele.